E aí, tá joia? Hoje, então, vamos aprender a calcular volumes dos sólidos. Presta bastante atenção. O legal dessa aula aqui, você vai perceber, eu vou calcular o volume de todos os sólidos. O único sólido que vai ficar de fora aqui vai ser a esfera, tá? A esfera é um sólido especial que a gente vai precisar de uma aula extra só para a esfera. Tranquilo? Então presta atenção. Primeira coisa importante, como que se calcula volume? Volume é sempre área da base vezes a altura. Então volume é a área da base do sólido vezes a altura do sólido, tá? Ponto e vírgula. Se tiver bico, divide por 3. O que é ter bico? Somente dois sólidos possuem bicos, cones e pirâmides. Então, presta atenção. Eu preciso que você entenda que a aula inteira vai ser em cima disso daqui agora, tá? Como? Volume, área da base vezes a altura. Se tiver bico, divide por 3. Aí, o que acontece? Eu vou dando dicas no decorrer da aula que você vai ver que vai te ajudar demais. Então, vamos lá. Presta atenção. Eu quero calcular o volume desse primeiro sólido aqui, ó. Esse sólido, ele está aqui, ele é chamado paralelepípedo retângulo reto. Depois a gente vai estudar, tá? Presta atenção. Eu quero o volume dele. Volume, área da base. Eu posso considerar isso daqui, ó, como sendo a base. Isso é um retângulo. Então, volume, área da base, 2 vezes 3, vezes a altura do sólido. Como eu considerei isso como base, a altura desse sólido vale 4. Então, área da base vezes a altura. Então, fica 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. Como as unidades estão em metros, 24 metros cúbicos. Esse é o volume desse sólido. Agora, presta bastante atenção na primeira dica que eu já vou te dar. A gente vai ver isso principalmente na segunda parte dessa aula aqui. Presta bastante atenção. Quando eu falo que volume é área da base vezes altura, toma muito cuidado, porque quando a gente fala área da base, dá a impressão que obrigatoriamente tem que ser o que está embaixo. Nem sempre, tá? Exemplo, eu poderia considerar esse retângulo aqui como sendo a base, tá? Eu posso considerar esse retângulo como sendo a base. Aí eu faço a área da base, 2 vezes 4, vezes a altura, só que a altura para lá agora é 3. Qual é a dica que eu vou te dar? A dica que eu vou te dar é: tente escolher a base como sendo um polígono em que o lado oposto a ele é o mesmo polígono, tá? Exemplo, eu escolho esse retângulo como sendo a base. O retângulo de cima é igual a esse. Então, beleza. Agora, eu escolho esse como sendo a base, o retângulo lá do canto, lá de trás, também é igual a esse. Então, eu posso considerá-lo como sendo a base. Você vai ver na segunda parte, eu vou voltar nisso daqui. Tranquilo? Agora, presta atenção. Eu quero o volume desse sólido. Primeira coisa que eu já quero chamar a sua atenção. Claramente, não tem como, claramente eu vejo que esse sólido, ele está dividido em duas partes, né? Eu tenho uma caixa aqui embaixo e tenho uma pirâmide aqui em cima. Um detalhe, viu que eu chamei esse sólido aqui de pirâmide? Aprende, sempre que você tiver uma pirâmide, o que caracteriza uma pirâmide? Isso daqui, ó. Você marca os vértices da base dela. Para ser uma pirâmide, todos os vértices têm que ir para o mesmo ponto. Se todos os vértices não forem para o mesmo ponto, não é pirâmide, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu estou cansado de ver esse sólido aqui. Aí aluno quer calcular esse volume e dividi-lo por 3. Não
pode, não pode. Isso daqui não é pirâmide. Aqui, ó, esse vértice está vindo para cá, esse está vindo para cá e esse está vindo para cá. Eles não estão concorrendo, ou seja, indo todos para o mesmo ponto. Aqui, ó, mágica. Vou sumir, vou voltar. Sumi, voltei. Foi só pegar o apagador. Então presta bastante atenção, tá? Então, para identificar uma pirâmide, faça isso que eu te falei. Marca os vértices da base e aí todos os pontos têm que concorrer no mesmo ponto, tá? Agora, presta atenção. Então, essa figura aqui, ó, claramente é um sólido aqui embaixo, uma caixa, e uma pirâmide aqui em cima. Então, o volume vai ser o volume dessa caixa. Ó, essa caixa é exatamente essa. Então, já tem o volume dela, 24, mais... Agora vamos calcular o volume da pirâmide. Área da base, essa área aqui, ó, vai ser 2 vezes 3, aqui é 2, aqui é 3, vezes a altura da pirâmide. Vem cá, a altura toda não é 7? Se essa altura de baixo é 4, é porque essa alturinha aqui vale 3. Então presta atenção, volume, área da base, 2 vezes 3, vezes a altura da pirâmide 3. Tem bico, divide por 3. Pode simplificar aqui, ó. Então fica 24 mais 6, fica 30 metros cúbicos. É o volume desse sólido. Um detalhe importante. Por que eu faço questão de resolver essa daqui? Porque sabe o que muito aluno confunde? Não tem que dividir por 3? Ele vai lá e divide todo mundo por 3. Não. Você tem que fazer com calma. Quem divide por 3 é só o volume da pirâmide, beleza? Agora, presta atenção, presta atenção. Estou pegando aqui um sólido que é chamado oblíquo. Qual é a diferença de um sólido chamado reto de um sólido chamado oblíquo? O sólido reto, ele sobe perpendicular ao chão. O sólido oblíquo, ele sobe torto em relação ao chão, tá? A única coisa que eu quero chamar a atenção, volume aqui. Volume é a mesma coisa, área da base, πr ao quadrado, porque aqui a base é um círculo, tá? Então, área da base vezes a altura. A altura está aqui, ó. A altura está representada aqui. A altura desse sólido é 3. Então, a área da base vezes a altura. Fica 4π vezes 3, 12π. Acabou. Como não tem unidades, geralmente a gente coloca UV, unidades de volume, tá? A gente coloca isso, UV, unidades de volume, tranquilo? Agora, presta atenção, vamos usar esse conhecimento que a gente já tem agora de calcular volumes e vamos expandi-lo. Presta atenção, imagina que eu tenho um cilindro aqui, ele tem água até uma certa altura. Aí eu jogo uma bolinha lá dentro. O nível da água sobe 1. O nível da água subiu 1. Eu quero saber o volume da bolinha. Então, eu quero o volume da bolinha. Presta atenção como que nós vamos fazer isso daqui. Eu quero o volume da bolinha. Aprende. Não fica dando murro na ponta de faca. O nível da água não estava até aqui? O nível da água estava até aqui. Quando eu joguei a bolinha, o nível subiu 1 aqui. Eu quero saber o volume da bolinha. Basta você saber o seguinte, quando eu coloquei a bolinha lá, não subiu aqui? Deu um acréscimo de volume aqui. Esse acréscimo de volume é o volume da bolinha. Então presta atenção, o volume da bolinha é igual a esse acréscimo. Fica área da base, que é π2 ao quadrado, vezes a altura. Quanto vale a altura? 1. Então, o volume da bolinha, 4π unidades de volume. Acabou, você matou a questão. Aí, você deve estar se questionando o seguinte agora. Mas, ô Alisson, eu pensei que o volume da bolinha era o volume final menos o volume inicial. Claro, mas foi isso que eu fiz. O volume final menos o inicial. Quando eu tenho o final menos o inicial, sobra isso daqui. Ô Alisson, mas daria para fazer o volume final menos o inicial? Daria. Ah, Alisson, mas não tem a altura da água aqui, ó. Tem problema nenhum ter essa altura. Sabe o que você vai fazer? Presta atenção. Chama essa altura de H.
Calcula esse volume inicial, a área da base vezes a altura H. Calcula esse volume final, a área da base vezes a altura H mais 1. Faz a subtração para você ver. Você vai chegar nisso daqui. É bom para você treinar. Uma maneira que nós, matemáticos, temos para enganar o aluno, entre aspas, nessa questão, e fazer o aluno fazer mais conta, é te dar essa altura inicial. Que aí a pessoa fica preocupada em usá-la. E não precisa. O que a gente precisa aqui é só do tanto que subiu. Então, cuidado. Agora, presta atenção nessa daqui. Essa daqui é o seguinte, eu tenho um cilindro e eu tiro lá de dentro 2 cones. Tirei 2 cones. Sobra um sólido aqui, ó. Esse sólido, ele recebe o nome de anticlépsidra, tá? Recebe o nome de anticlépsidra. Até difícil de escrever, nem vou escrever, tá? Presta atenção. Então, os sólidos que sobra é a anticlépsidra. Eu quero esse volume que sobrou. Vamos lá. Como que eu calculo esse volume que sobrou? Vai ser o volume do cilindro menos 2 cones. Então, vamos lá. Volume do cilindro, área da base, πr ao quadrado, vezes a altura do cilindro, 2Rs, menos, esses 2 cones são iguais. Então, eu posso colocar 2 vezes o volume de um cone. Área da base, πr ao quadrado, vezes a altura desse cone. Ó. A altura total não é 2Rs, então essa alturinha aqui vai valer R. Só que volume de cone é a área da base vezes a altura. Tem bico, divide por 3. Olha que legal o que aconteceu. Ó. Fica 2πr ao cubo menos 2πr ao cubo sobre 3. Tirando o mínimo, fica 6πr ao cubo menos 2πr ao cubo. Dá 4πr ao cubo sobre 3. Só uma curiosidade, depois a gente vai ver isso. Sabe quem é esse volume aqui? É exatamente o volume de uma esfera. Na realidade, a demonstração para o volume da esfera é através da anticlépsidra. A gente usa também um princípio chamado princípio de Cavalieri para mostrar que esse volume é igual ao volume da esfera. Mas não vamos preocupar com isso não. Eu só quero que você já acostume então que isso daqui, ó, é o volume de uma esfera. 4/3 de πr ao cubo, tá? Na aula de esfera eu vou voltar nisso daqui. Então agora vamos para a segunda parte. Essa segunda parte vai ser importantíssima para você. Vamos lá? Então agora presta muita atenção. Essa parte aqui, ela vai ser a parte que vai fazer a diferença na sua vida em cálculo de volumes, hein? Presta muita atenção. Eu quero calcular o volume desse sólido aqui. Primeira coisa que eu já gosto de chamar a atenção. Quando eu vejo esse sólido, eu vejo claramente que ele é um sólido só. Eu não fico olhando para ele como se fossem 2 sólidos. Eu olho para ele claramente, é um sólido só. Aí, presta bastante atenção. Por que que eu estou falando isso? A maioria dos alunos nessa questão, como que faz? Ele passa uma paralela aqui, ó, cortando o sólido. Aí ele calcula o volume do de cima, o volume do de baixo. Pode fazer? Pode. Tem outras pessoas que fazem assim, ó. Ele completa aqui o sólido, ele completa. Aí ele faz o sólido total menos o de baixo. Beleza. Eu, particularmente, não faço nada disso. Presta atenção nas 2 dicas. A primeira dica. Quando eu quero calcular o volume desse sólido, eu tento identificar um polígono em que o lado oposto a ele é igualzinho a ele, porque volume não é a área da base vezes a altura. Então, olha que legal. Quando eu olho para esse retângulo aqui de cima, esse de baixo não é igual a ele. Beleza. Agora, quando eu olho para esse trapézio aqui, ó, se eu olhar para esse trapézio, o lado de lá também é um trapézio, igualzinho a esse. Então eu posso pegar esse sólido como se eu fizesse isso daqui com ele, ó. Eu tombei ele, o trapézio ficou aqui embaixo agora. Então volume
área da base, que é a área do trapézio, vezes a altura. Então, presta atenção. Volume, primeira maneira de fazer. Área do trapézio. Como é que calcula a área de trapézio? É a soma das bases, 5 mais 1, vezes a altura do trapézio sobre 2. Você precisa entender que isso daqui é a área do trapézio, vezes a altura do sólido. A partir do momento que eu considerei a base como sendo aqui, a altura do sólido vale 4. Agora é só fazer essa conta aqui, ó. 5 mais 1, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 3, 9, vezes 4, 36. Então, o volume desse sólido, 36 unidades de volume. Agora é que vai vir a dica mais importante. Para mim, esse daqui é o grande diferencial para você na hora de calcular volumes. Vou calcular de uma segunda maneira. Olha que legal essa segunda maneira. Muita atenção. Eu vou olhar para esse retângulo aqui de cima. Então agora, presta muita atenção. Imagina que eu estou pegando esse sólido, ele é assim, né? Eu vou tombá-lo, ele vai ficar assim, tranquilo? Esse retângulo, ele vai ficar no chão agora. O que eu quero que você entenda? Quando eu viro o sólido, esse retângulo, ele veio para o chão, o outro lado está assim. Aprende agora, presta muita atenção. Isso tudo aqui, ó, são alturas em relação a esse retângulo lá de cima. Porque a altura tem que ser perpendicular. Isso tudo é perpendicular ao retângulo. Então, presta atenção. Esse retângulo é paralelo a esse? Não. Quando é paralelo, basta fazer área da base vezes a altura. Quando não é paralelo, basta fazer área da base vezes a média das alturas. Então, presta atenção. Aqui, quando for paralelo, área da base vezes a altura. Não é paralelo, área da base vezes a média das alturas. Como assim? Olha o volume. Área da base, eu vou considerar esse retângulo como sendo a base. 4 vezes 3. Vezes a média das alturas. Essa altura vale 5, a altura do fundo vale 5, essa vale 1, essa vale 1. Então é 5 mais 5 mais 1 sobre 4. Olha só o que vai acontecer, ó. Esse 4 pode cortar com 4. 5 mais 5, 10 mais 2, 12, vezes 3, 36. Então, volume, 36. Dá uma olhada, volume, 36. Então, a dica é essa que eu vou te dar. Ô, Alisson, eu poderia ter feito só 5 mais 1 sobre 2? Poderia, porque por sorte as outras são iguais. Agora, eu faço questão de fazer com todas, porque na hora que eu precisar de todas, eu vou fazer com todas. Olha que legal! Olha essa questão aqui. Vamos entender essa questão. Eu tenho aqui embaixo, vamos considerar um triângulo equilátero, a questão vai estar falando isso, tá? Presta atenção. Eu tenho aqui no chão um triângulo equilátero. Então imagina aqui, ó, eu tenho um triângulo equilátero, ele está apoiado no chão. Esse vértice subiu 4. Esse vértice subiu 4, esse vértice subiu 7. Então, presta atenção. Imagina o seguinte, eu tenho um triângulo equilátero aqui, esse vértice sobe 7, esse vértice sobe 4 e esse vértice sobe 4. O que eu quero que você entenda? Eu tenho aqui o triângulo equilátero. Se aqui subir 4, aqui subir 4, aqui subir 4, vai dar um triângulo aqui em cima, paralelo ao de baixo. Mas como esse outro vértice subiu 7, também vai dar um triângulo aqui em cima, só que ele está inclinado, ele não está paralelo. Então, olha que legal. Essa daqui eu vou calcular de duas maneiras também, mas a partir dessa eu não calculo mais de duas maneiras não. Aí eu já vou considerar que você já está craque. Presta atenção. Muita gente para calcular isso daqui é o que eu quero te mostrar.
a diferença entre saber matemática e a diferença de ir além, ou seja, saber fazer prova. Olha aqui que legal. Muita gente, para calcular isso daqui, ele pensa assim, esse triângulo não é paralelo. Então ele vem cá e corta o sólido de modo que fique paralelo. Então ele cortou aqui, ó. Ele traçou isso daqui de modo que ficasse paralelo. Aí ele vai calcular o volume desse sólido de baixo. Esse sólido de baixo não é uma pirâmide. Esse ponto está vindo para cá, esse ponto está vindo para cá, esse ponto está vindo para cá. Ele calcula o volume do sólido de baixo, mais aí ele calcula o volume do sólido de cima. O volume do sólido de cima, o sólido de cima é uma pirâmide, porque os 3 pontos, eles concorrem aqui, ó. Agora, presta atenção, vamos calcular o volume? Primeira maneira, vai ser o volume do sólido de baixo. A área da base é a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura do sólido. A altura aqui embaixo é 4. Mais, agora vamos calcular o volume do sólido de cima. Área da base, que também é um triângulo equilátero, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a altura da pirâmide. A altura total não é 7? Se é de baixo é 4, essa altura vai valer 3. Então, a área da base vezes a altura. Como pirâmide tem bico, divide por 3. Olha que legal. Vou cortar, fica 4 raiz de 3, mais vou cortar, fica raiz de 3. Então, resposta, 5 raiz de 3. Fez isso? Fantástico, certíssimo. Só que olha que legal, eu quero você sem fazer desse jeito. Olha como é que eu quero você fazendo. Vem cá, esse triângulo de cima é paralelo a esse? Não. Então é só fazer a área da base vezes a média das alturas. Vamos fazer? A área da base, L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, vezes a média das alturas. Essa altura vale 4, essa altura vale 4, aquela altura vale 7. Então é só fazer 4 mais 7, só que é média, divide por 3. Aqui, ó, pode simplificar. 4 mais 4, 8, mais 7, 15, dividido por 3, 5. 5 raiz de 3. Tá vendo? Olha essa resposta e olha aquela dali. Então é uma questão de escolha, beleza? Então a partir de agora, eu só vou fazer desse jeito. Quer ver? Olha esse daqui. Eu quero o volume disso. Repara. Aqui eu tenho um círculo, ele está no chão. Isso daqui é paralelo a isso? Não. Problema nenhum. Volume. Área da base π2 ao quadrado vezes a média das alturas. 6 mais 2 sobre 2. Aqui, ó. 6 mais 2, 8 sobre 2, 4. Vezes 4, 16π. Acabou, matei o volume. Ô Alisson, eu posso completar aqui? Aí eu calculo o volume do de baixo mais metade do volume de cima? Pode. Eu nunca disse que não pode. Tanto que eu faço as questões de duas maneiras. Eu só estou alertando que você não precisa. Beleza? Não interprete não pode e não precisa. Tranquilo? É não precisa. Olha que legal. Vamos pegar uma questão considerada difícil e a gente vai ver que ela vai sair rapidaça. Isso daqui é legal demais, ó. Eu quero saber o seguinte, qual o volume de água que tem aqui dentro? Imagina que eu tenha um cilindro, aí eu começo a tombá-lo. Quando esse ângulo vale 60 graus, no momento que esse ângulo vale 60 graus, a água vai começar a cair, tá? Eu quero saber qual o volume da água. Primeira coisa, dica, não fique dando murro na ponta de faca. Sempre nesse tipo de questão, você vai fechar um triângulo retângulo aqui, ó. A primeira coisa que você faz na questão, não precisa sair calculando nada, você vai fechar um triângulo retângulo aqui. Outra coisa, tá vendo esse ângulo aqui? Ele sempre vem para cá, ó. Sempre vem para cá. Ô Alisson, mas por quê? Porque a água é paralela ao chão, ela tem que ser paralela, isso é vida. Aqui é 60, como aqui é paralelo, 60.
De novo, vai direto. Esse ângulo é igual àquele lá. Agora, presta bastante atenção. Presta atenção. Eu quero calcular o volume da água. Olha para esse sólido que é a água. Eu vejo claramente que esse sólido é igual à letra H aqui, ó. Igualzinho à letra H, ó. Pode olhar para você ver. Então, presta atenção. Como que eu vou calcular o volume desse sólido? Área da base πr ao quadrado vezes essa altura vale 8. Basta eu descobrir essa altura aqui, ó. Eu faço a média das alturas. Então, 8 mais alguém sobre 2. Qual que é o único papel nosso? Achar esse alguém aqui, ó. Agora, então, olha que legal. O diâmetro aqui, você concorda que é 2 raiz de 3? Então, aqui é 2 raiz de 3. Olha como que geometria é importante, teoria, né? Aqui, ó. O cateto oposto ao ângulo de 60 é 2 raiz de 3. Quando eu quero o oposto a 30, é só pegar esse cateto e dividir por raiz de 3. Então, aqui dá 2. Olha, eu não entendi, não. Cateto oposto ao ângulo de 60 é metade da hipotenusa vezes raiz de 3. Então, a hipotenusa é 4. O cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa 2. Ah, Alisson, ainda continua sem entender. Então, vai voltar lá na aula de relação trigonométrica. Por favor, volte lá na aula de relação trigonométrica, porque você está tendo defasagem naquela aula que é importantíssima. Agora, presta atenção. A altura toda não vale 8? Se aqui é 2, aqui é 6. Acabou. Então, aqui é 6. Ó. Morreu. Fica 3, raiz de 3 ao quadrado dá 3, 3π, vezes 8 mais 6, 14, e dividir por 2, 7. Então, vai dar 21π. Acabou, você matou a questão. Então, uma questão que é considerada difícil, você mata ela facilmente. Um detalhe importante aqui agora. Imagina que eu pegue esse cilindro, eu volte com ele para a posição original. Voltei com o cilindro para a posição original. Isso não é uma gelatina, isso é água. Então, a água agora vai fazer isso aqui, ó. Concorda comigo que essa água vai atingir uma altura aqui? Que altura é essa? Nem precisa pensar. A média dessas alturas. Essa altura aqui é exatamente a altura 7. Acabou. Beleza? Por quê? Concorda comigo que o volume tem que dar o mesmo? A área da base vezes a altura. Quem é a altura? 7. Beleza? Então agora, presta atenção no que nós vamos fazer. Vamos lá? Então agora, presta atenção. Vamos falar de sólidos planificados. Muita atenção nisso daqui. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção. Viu que eu coloquei a letra J? Significa tudo a mesma coisa. O que é sólido planificado? Imagina uma folha de papel. Isso daqui é planificado. Isso está no plano. Aqui, ó. Isso aqui cabe certinho aqui no plano. Ó. Você precisa entender que isso daqui não tem volume, não. Agora, como que eu faço para construir um sólido? Imagina essa questão aqui. Imagina que eu tivesse uma folha de papel. Eu tenho uma folha de papel de 8 por 6. Aí eu venho aqui no canto, corto um quadradinho aqui. 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 Beleza? Então, eu fiz isso, ó. Fui cortando quadradinho. Dá um pedacinho aí? Então, agora, presta atenção. Olha só, essa figura é plana. Quando eu faço isso, aí eu dobro aqui. Eu dobro aqui. Isso, dobra, dobra. Dobro aqui. Eu dobro aqui. Olha que beleza, né? Dobrei, ó, coisa boa, hein? E eu dobro aqui. Você precisa entender que agora deu uma caixinha. Essa caixinha, se eu fizer isso aqui com ela, cabe água aqui, ó, né? Isso aqui tem um volume. Eu quero saber o volume disso. Então, presta muita atenção nisso daqui. Exemplo, já vou aproveitar. Imagina a letra B. Eu tenho um retângulo. Eu vou pegar esse retângulo. Ele é uma figura plana. O retângulo aqui é plano. Eu vou pegar esse retângulo e vou fazer isso daqui com ele, ó. Vai dar uma figura, vai dar um sólido. Eu quero o volume desse sólido. Então, presta bastante atenção.
Isso é sólido planificado, beleza? Então presta bastante atenção. Então, ó. Muito bom. Ridículo, né? Desculpa aí. Foi mal. Ô, gente, presta muita atenção. Não sei se vocês perceberam, acho que apareceu a risadinha do Henrique aí, hein? Mas vamos lá. Ô, gente, presta bastante atenção, então. Eu quero calcular o volume disso aqui. Então, de novo, isso é o sólido planificado. Eu vou dobrar, 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 dobrar. Acabou. Vai dar uma caixa. Eu quero o volume dessa caixa. É só colocar os elementos dessa caixa. Esse lado não vale 8? Se eu arranco um quadrado aqui de lado 1, aqui de lado 1, aqui sobra 6, ó. Então aqui é 6. Esse lado aqui não vale 6? Eu arranquei um quadrado de lado 1, um quadrado de lado 1, sobra quanto aqui? 4. Esse 1 eu vou dobrar para cá, esse 1 eu vou dobrar para cá e assim por diante. A altura desse sólido é 1. Então volume, área da base, 6 vezes 4, vezes 1, vai dar 24. Acabou, esse é o volume do sólido. Então é isso daí que você tem que fazer. Agora então presta atenção nesse daqui. Quero calcular o volume disso. Eu vou pegar isso daqui. Eu tenho que voltar aqui. Um rápido comentário. Mas olha só, esse sólido não tem tampa não? Não precisa ter tampa. O volume não vai modificar. Beleza? Mas é porque eu achei que tinha que ter tampa. Claro que não. Tranquilo? Então agora vamos esse daqui. Esse eu tenho um retângulo aqui e tenho um círculo. Eu vou pegar esse círculo, eu vou dobrar ele, vou pegar esse retângulo e vou fechar. Eu quero o volume desse sólido. A única coisa que você precisa entender, vai dar um cilindro. Só toma um cuidado agora. A altura desse cilindro vai ser 5. Agora, o cuidado que você tem que ter. Quando eu pegar o retângulo e fechar, concorda que isso daqui vai dar um abraço aqui na circunferência? Então isso vai abraçar a circunferência. Então esse tamanho é o comprimento. Comprimento é 2πr, é igual a 6π. Daqui eu encontro que o raio vale 3. Então o raio desse cilindro é 3. Então basta você trabalhar que isso é o comprimento. Então volume, área da base π3 ao quadrado, vezes a altura 5. 9 vezes 5, 45π. Acabou. Você matou a questão. Tranquilo? Então agora, vamos começar a ter mais agilidade então aqui, ó. Esse daqui, isso é um setor circular. Eu vou fechar esse setor circular. Quando eu fechar, vai dar um cone. Você só tem que ter um cuidado agora com esse cone. Esse tamanho aqui, ele vai ser isso daqui no cone, ó, que vale 10. Depois a gente vai dar um nome para isso, geratriz. Beleza? Aqui, ó, isso daqui não é o que vai abraçar com o círculo aqui? Então significa que o raio vale 3. Nossa, Alisson, você faz muito rápido. Como é que você sabe que o raio vale 3? Eu fiz gorinha mesmo, é o mesmo. 2πr é igual a 6π, entendeu? A gente tem que começar a ter um pouco mais de agilidade também. Agora, presta atenção. Eu quero o volume desse cone. Presta atenção. Área da base, π3 ao quadrado, vezes a altura do cone. Eu quero calcular essa altura aqui. Presta atenção para calcular essa altura. Logicamente, eu tenho que aplicar teorema de Pitágoras, mas vamos só relembrar aqui. A altura aqui, ó, é um cateto. O que eu faço? Eu somo os dois, dá 13, eu subtraio os dois, dá 7. E tira uma raiz quadrada. Então a altura é a raiz quadrada de 91, tá? É lógico, deve ter gente rindo falando assim, se eu aplicasse Pitágoras ia dar 100, 9, ia dar isso daqui mais rápido. A gente só pega o exemplo que dá mais rápido, né? Todos os outros, que isso daqui é muito melhor, você desconsidera, né? Beleza, isso é ser amigo mesmo, né? Então presta atenção, raiz de 91. Então aqui fica 9π, raiz de 91. Como tem bico, divide por 3. Volume de cone, área da base vezes a altura. Tem bico, divide por 3. Beleza? Então presta bastante atenção nisso daqui, tá? Deixa eu chamar a atenção para uma outra coisa importante.
Volume não é a área da base vezes a altura, quando é cone, e divide por 3? Deixa eu só explicar uma coisa para vocês, porque no decorrer dos exercícios vai acontecer isso. Esse área da base vezes a altura sobre 3, você pode escrever isso daqui de várias maneiras. Você pode escrever desse jeito. Você pode escrever como sendo 1/3 da área da base vezes a altura. Você pode escrever como sendo a área da base sobre 3 vezes a altura. E você pode escrever como sendo a área da base vezes a altura sobre 3, tá? Isso e isso é tudo a mesma coisa, beleza? Porque você vai ver, vai ter exercício que eu vou pegar só a altura e vou dividir por 3. Ah, mas não é o volume? Isso daqui é tudo a mesma coisa, ó. Você pode pegar só a área da base e dividir por 3, só a altura dividir por 3, tranquilo? Então agora, presta atenção nesse daqui. Esse daqui, claramente, ó, eu vou subir esse triângulo, vou subir esse, vou subir esse, vou subir esse. Só que você precisa entender que se eu subir esse triângulo e parar aqui, não vai fechar um sólido de jeito nenhum. Esse lado aqui não vai encontrar com esse daqui não. Então, para fechar, eu tenho que continuar um pouquinho mais aqui. Então, presta atenção. Vai dar aqui, ó, uma pirâmide. Aqui vai dar uma pirâmide, ó. Tá? Esse lado vale 6, só toma um cuidado. Esse 5 é a altura do triângulo. Então esse 5, ele vai estar aqui, ó. Esse 5 está aqui. Eu não quero o volume da pirâmide. Volume, área da base, 6 ao quadrado, vezes a altura da pirâmide. A altura da pirâmide está aqui, ó. Então eu vou fechar um triângulo retângulo aqui, ó. Vem cá. Você quer 6? Quanto vai valer esse tamanho aqui? 3. Por teorema de Pitágoras, aqui a gente chama de teorema de decoreba, hipotenusa 5, um cateto é 3, a altura é 4. Então, a altura aqui, 4. Como tem bico, divide por 3. 36 dividido por 3 dá 12, vezes 4, 48. Então, o volume dessa pirâmide, 48. Tranquilo? Então, isso daí são sólidos planificados. Beleza? Então, agora, vamos falar de sólidos de revolução. Vamos lá? Então, agora, eu quero sua atenção, hein? Vamos falar de sólidos de revolução. Presta atenção. Não confundir sólido planificado e sólido de revolução. Presta atenção. Eu tenho aqui um retângulo. Sólido planificado, eu vou dobrar esse retângulo. Agora, presta atenção, sólido de revolução, eu tenho um retângulo aqui, eu vou girá-lo em torno desse eixo de 360 graus. Então, eu tenho um retângulo aqui, ele vai dar um giro aqui, ó, ele vai girar de 360 graus. É isso que eu quero agora, beleza? Então, presta atenção, eu quero calcular... Só um minuto que eu esqueci minhas canetas aqui, ó. Achei. Presta atenção. Muita atenção agora, então. Eu quero calcular o volume do sólido gerado. Algumas observações. Primeira observação. Isso daqui é um retângulo ABCD. A questão pode virar para você e falar assim, ó. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação de 360 graus em torno do lado AB. Quando ele falar em torno de, é onde vai estar o eixo. Então, o eixo está passando por AB. Presta atenção. Para desenhar a figura, eu gosto de fazer o seguinte. O eixo não está aqui? Eu desenho a mesma figura do lado de cá, ó. E aprende. Aqui vai dar um círculo, aqui vai dar um círculo. Deixa eu já explicar uma coisa de uma vez. Aprende pelo amor de Deus. Só existem 3 sólidos de revolução: cilindro, cone e esfera. Somente os 3. Por quê? Quando você gira, obrigatoriamente tem que aparecer círculo. Os únicos sólidos que possuem círculos, cilindro, cone e esfera. Logicamente que as suas partes. Pode ser meia esfera, pode ser um tronco de cone. Agora, por que eu estou falando isso?
nunca, nunca você vai girar um sólido, vai dar um cubo. Eu estou falando isso porque você vai ver na aula de esfera. Eu vou até comentar isso daqui de novo. Na aula de esfera vai ter um quadrado girando. Tem gente que fala que dá um cubo. Quando gira um triângulo, tem gente que fala que dá uma pirâmide. Para com isso, né? Ou é cilindro, ou é cone, ou é esfera. Então presta atenção. Deu um cilindro aqui, ó. Eu quero o volume desse cilindro. Volume. Área da base π2 ao quadrado vezes a altura 3. Acabou. Volume 12π. Comentários agora. Primeiro comentário. Pelo amor de Deus, não troca eixo de lugar. Se o eixo está aqui, tem que girar com ele aqui. Daqui a pouco você vai entender por que eu estou falando isso. Outra coisa. Se ele virar para você e falar assim, ó, calcule o volume do sólido obtido pela rotação de 360 graus em torno do lado AD. O lado AD não está aqui? O eixo estaria aqui. Aí ele ia girar para cá, ó. Pelo amor de Deus, não é porque o retângulo é o mesmo que o volume vai dar o mesmo não, tá? Porque aí você está trocando. O que é raio vira altura, o que é altura vira raio. Cuidado. Estou falando isso porque eu vejo muita gente tentando inventar moda. O trem é muito mais simples do que você imagina. Agora, presta atenção num detalhe. Eu girei de 360 graus. O volume deu 12π. E se eu girasse de 180 graus? Ia sair daqui, ia parar aqui, ó. Ou seja, só ia dar metade do cilindro. Então, dividiria por 2. Só que tem um detalhe. Cuidado com decorebas. Tem gente que decora assim, ah, entendi, girou de 360, deu um cilindro, girou de 180, metade. Cuidado, olha só a letra B. Eu vou girar de 180 graus. Só que, nesse momento, eu estou girando em torno do meio do retângulo. Presta atenção. Agora, eu tenho um retângulo aqui, eu estou girando em torno do eixo que está aqui, ó. Repara, não é 180 graus? Olha o que vai acontecer. 180 graus, ó. Enquanto essa parte está vindo para frente, essa daqui está indo lá para trás, ó. Então, 180 graus, ele fez isso. Deu o cilindro todo? Claro que deu o cilindro todo. De novo, uma coisa é segurar aqui. Dá uma olhada, ó. Vou girar de 180. Tum! Deu o cilindro todo? Não. A outra coisa é segurar no meio. Vamos girar, ó. O que eu tô querendo mostrar, ó? Na hora que eu vou girar de 180 graus agora, tá vendo que tem uma parte que tá batendo na minha cara aqui? Por quê? Enquanto uma parte tá indo para frente, a outra tá vindo para trás, ó. Quando eu faço isso daqui, eu não tenho medo nenhum de acertar minha cara. Então, cuidado, tem que enxergar. Então, quando for sólido de revolução, é só olhar quem é o eixo e olhar o ângulo que está girando. Aí, presta atenção. Quando é de 180, esse retângulo vai sair daqui, vai vir para cá. O outro retângulo aqui vai para lá, ó. Então, vai dar um cilindro. O volume desse é igualzinho ao volume desse. Acabou. Ô, Alisson, e se o giro fosse de 360? É só dobrar o volume? Claro que não. A partir do momento que eu já girei de 180, já deu um cilindro. Se eu continuar girando, não vai nascendo outros cilindros não, hein? Tá? Então cuidado com isso. Sabe uma questão que eu tenho sonho dela cair na prova? 182 graus. Tem gente que vai ficar numa preocupação com esses 2 graus. Gente, a partir do momento que já girou 180, já deu cilindro. Se ele girar de 182, vai continuar no mesmo cilindro. Beleza? Agora, presta atenção nesse daqui, ó. Olha o que eu falei agorinha mesmo. Eu tenho um retângulo aqui. O eixo agora está aqui, ó. Você não pode tirar esse eixo daqui, não. Esse retângulo, ele está longe do eixo. Só que ele vai girar de 360 graus. É aquilo que eu falei, ó. Desenha a mesma figura do lado de cá, ó. Aí você faz um círculo aqui. Faz um círculo aqui, faz um círculo aqui e faz um círculo aqui. Quer imaginar? Pega um rolo de papel higiênico. Pega um rolo de papel higiênico, exatamente isso aqui, ó. Como é que calcula esse volume?
Eu tenho um cilindro grande, vai ser o volume do grande, em que o raio é 3, a altura é 3, π, 3 ao quadrado vezes a altura 3, menos o volume do de dentro, que é π, 1 ao quadrado, vezes a altura 3. Vai dar 9 vezes 3, 27π, menos 3π. Então, esse volume vai dar 24π. Acabou, você matou a questão, tá? Então, presta atenção nisso daí, beleza? Então, volume, o raio do grande é 3, o raio do pequeno é 1, acabou, você matou a questão, beleza? Então, toma cuidado com isso daí, ó. É só não inventar moda. Agora, atenção nesse. Olha que legal esse daqui. Eu vou girar esse triângulo, eu vou girar. O que eu quero que você entenda? Quando eu girei aqui, vai dar um cone, só que ele vai ter um buraco aqui, ó, que é outro cone. Então, presta atenção. Esse é legal que eu quero mostrar um detalhezinho para você também, que é interessante. O volume vai ser o volume do cone grande. Vem cá, quanto que vale essa altura? Não sei. Vou chamá-lo de H. Então, fica a área da base π4 ao quadrado, vezes a altura. A altura toda é H mais 2. Como tem bico, divide por 3. Menos o volume do cone de baixo. A área da base π4 ao quadrado, vezes a altura. Tem bico, divide por 3. Olha o que vai acontecer, ó. Tá todo mundo sobre 3? Então, eu vou colocar todo mundo sobre 3. 16πh mais 32π. 16πh mais 32π menos 16πh. Olha que legal. O 16πh corta. Vai dar 32π sobre 3. Olha que interessante aqui agora. Uma dica que eu vou te dar. Isso daqui é legal demais. Eu vou usar essa dica lá e vou usá-la aqui também. Olha que legal. Eu não tenho dois cones aqui? Presta atenção. A base dos dois é a mesma? É. Concorda comigo que o volume vai ser o volume de um menos o outro? Aprende. Quando a base for a mesma, o volume for o volume de um menos o volume do outro, você não precisa fazer cada volume separado. Basta fazer área da base vezes a diferença das alturas. Vem cá, qual que é a diferença entre essa altura grande e essa altura pequena? Exatamente 2. Então você poderia ter calculado direto o volume, área da base π4 ao quadrado, vezes a diferença das alturas 2. Como tem bico, divide por 3. Aqui, ó, 16 vezes 2, 32π sobre 3. 32π sobre 3. Então aprende. Sempre que o sólido for o mesmo, quando eu falo mesmo, cone, cone, pirâmide, pirâmide, e elas não precisam ser iguais, basta ser o mesmo sólido. Pode ser dois cones diferentes, ali são dois cones diferentes. Sempre que a base for a mesma. Se você tiver que somar os volumes, você soma as alturas. Se você tiver que subtrair os volumes, você subtrai as alturas. Aí você faz a área da base vezes ou a diferença ou a soma das alturas, como tem bico, divide por 3. Por que eu estou te falando isso? Olha que questão espetacular essa daqui agora. Eu tenho um triângulo retângulo, ele vai girar em torno da hipotenusa. Então aqui, ó, ele vai girar em torno da hipotenusa. Vai dar um sólido aqui, ó. Eu quero o volume desse sólido. Olha que legal. Se aqui é 3, aqui é 4, eu nem penso duas vezes. Essa altura toda vale 5. Agora então, olha que legal. De novo, perceba como que eu quero te ajudar para você ter agilidade na hora da prova. Eu quero calcular esse volume. Você concorda comigo que o sólido de cima é um cone, o sólido de baixo também é um cone? Então o volume seria área da base vezes a altura do cone de cima, tem bico, divide por 3, mais o volume do de baixo. Pergunta, a base é a mesma? É. Então acabou. É só fazer a área da base
vezes a soma das alturas. E a soma das alturas é exatamente 5. Ou seja, não precisa saber cada altura em separado. Isso já vai te dar agilidade. Por quê? A única coisa que eu vou precisar saber é quem vai ser o raio desse círculo. O raio está aqui, ó. Aqui é o que eu falo, ó. Teoria, teoria. Isso aqui não é um triângulo retângulo? Não tracei uma altura? Relações métricas. O produto dos catetos é hipotenusa vezes altura. Então, 3 vezes 4 é 5R. 3 vezes 4 é 5 vezes raio. Raio é igual a 12 quintos. Acabou. Raio é 12 quintos. Então, volume, área da base, π, 12 quintos ao quadrado, vezes a altura. Quem é a altura? 5. Como tem bico, divide por 3. Lembra aquela hora que eu te falei? Olha a altura dividindo por 3 aqui, ó. Tem problema? Tem gente que faz assim, a área da base vezes a altura, tudo sobre 3. Pode escrever desse jeito aqui, ó. Aqui vai dar 144 π, né? O 5, aqui vai dar um 5 ao quadrado, que é 25. Vai poder cortar com 5, vai dar 5 vezes 3, vai dar 15. Acabou, você matou a questão. Repara, não precisei calcular a altura nem de cima, nem no de baixo. Ah, Alisson, eu posso calcular e tirar a prova? Pode. Se der errado, depois você pode me mandar um WhatsApp me xingando. Beleza? Você pode fazer o que você quiser. Agora, presta atenção. Olha que legal quando a gente sabe teoria, como que a gente mata um tipo de questão muito rápido. Tem uma questão que ela é maravilhosa, em que eu tenho um octaedro dentro de um cubo. Você vai ver que a gente vai matar essa questão em meia linha, tranquilo? Por que eu não vou fazer agora? Porque se eu fizer agora, você não vai querer assistir a aula de cubo, beleza? E eu quero que você assista a aula de cubo. Aguarde. Olha essa daqui agora. Eu tenho um trapézio, Ele vai girar em torno da altura dele. Eu vou girar esse sólido. Aqui, ó. Uau! 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 Isso daqui é chamado tronco de cone, tá? Isso daqui é chamado tronco de cone, é como se fosse um abajur, né? Tronco de cone. Presta atenção. Para calcular o volume do tronco, eu vou ensinar duas maneiras. A primeira, eu só explico. A segunda, eu faço, que é o seguinte. Muita atenção. A primeira maneira, se isso é um tronco de um cone, é porque existia um cone que você cortou a cabeça desse cone. Presta atenção. Se eu prolongar aqui, eu vou enxergar o cone original. Aí o que você faz? Vai ter uma alturinha aqui, ó. Você vai aplicar semelhança de triângulos. 2 está para 6, assim como H está para H mais 3. Você vai achar o valor de H. Aí você vai fazer o volume do cone grande menos o volume do cone pequeno. Automaticamente você vai achar o volume do tronco, tá? Agora, eu particularmente gostaria que você decorasse a fórmula do volume do tronco, que eu acho que ela vai te trazer muita agilidade. Alisson, eu posso fazer sempre por semelhança? Pode, não tem problema nenhum, mas eu gostaria que você guardasse. É o seguinte, todo tronco, e um detalhe, eu já vou colocar uma fórmula geral, tá? Não é só para tronco de cone, é para tronco de pirâmide também, a fórmula geral. Todo tronco tem uma altura, vou chamá-lo de H. Aqui embaixo tem uma área, vou chamá-lo de arona. Aqui em cima tem uma área, vou chamá-la de arinha. O volume do tronco é sempre H sobre 3, que multiplica a arona mais arinha mais arona vezes arinha. Então isso daqui é o volume do tronco, ó. É H sobre 3, que multiplica a soma das áreas, multiplicação das áreas. Se for só isso, você ia falar assim, nossa, que beleza. Só que tem uma raiz quadrada aqui, ó. Aí você fala, nossa, agora eu já não sei fazer. Muito mais fácil do que você imagina, porque você nunca vai precisar fazer a multiplicação. Quer ver? Olha que legal. Eu quero o volume desse sólido. É um tronco? H sobre 3. A altura é 3. H sobre 3. A arona vai dar 36π
mais arinha vai dar 4π, mais raiz quadrada de arona vezes arinha, que é extremamente fácil. Pode cortar aqui, ó. Aqui vai dar 40π mais raiz de 36 é 6, raiz de 4 é 2, vai dar 12. Π vezes π dá π ao quadrado, dá π. Então vai dar 52π. Esse é o volume desse tronco ali, tá? Ô Alisson, eu já vi essa fórmula envolvendo raios. Tem problema nenhum, só que aqui eu coloquei ela geral, tá? Que é tanto para tronco de cone quanto para tronco de pirâmide, beleza? Olha, viu o tanto de exemplos nessa aula? Você tá até cansado, não tá? Mas o tanto de exemplos, tudo dando dicas para você. Então agora, faça os exercícios. Valeu!